Saber usar as palavras certas na hora certa é uma arte que os estoicos valorizavam muito. Eles acreditavam que a fala é um dos instrumentos mais poderosos que temos, e que usar as palavras com sabedoria pode transformar situações, resolver conflitos e melhorar nossas relações. Para os estoicos, a palavra não é só um meio de comunicação, mas uma ferramenta de ação e influência. Por isso, escolher bem o que se diz, como e quando se diz, é um sinal de verdadeira sabedoria e autocontrole. Uma das ideias centrais do estoicismo é o controle sobre nossas reações. Isso se aplica diretamente ao que falamos. Em momentos de raiva ou frustração, é fácil deixar as palavras escaparem de forma impulsiva, mas o estoico treina sua mente para pausar, refletir e só depois falar. Saber a hora certa de se expressar é tão importante quanto as palavras que escolhemos usar. Muitas vezes, o silêncio estratégico é a melhor resposta. Uma pausa que evita discussões e permite que a gente pense melhor antes de agir. Os estoicos também destacavam a importância da clareza ao falar. Falar de forma confusa ou com rodeios pode gerar mal-entendidos e complicar ainda mais as coisas. As palavras certas são aquelas que dizem exatamente o que precisa ser dito, sem exageros nem omissões. Isso não significa ser rude ou direto demais, mas sim ser assertivo e preciso. Quem aprende a se comunicar de forma clara, evita problemas e consegue transmitir suas ideias com mais eficácia. Outro ponto fundamental é a empatia. Usar as palavras certas na hora certa também passa por entender o que o outro está sentindo. É saber ler o momento, perceber o tom da conversa e ajustar a forma de falar. Isso não é sobre manipulação, mas sim sobre respeito. Os estoicos ensinavam que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, e isso inclui a forma como a gente se comunica. Escolher bem as palavras é uma maneira de mostrar consideração e respeito pelo outro. O estoicismo também nos lembra de evitar julgamentos precipitados ao falar. Muitas vezes a gente age no calor do momento, dispara críticas sem pensar e acaba causando mais mal do que bem. Os estoicos aconselhavam a observar, refletir e só depois expressar opiniões. A palavra dita não volta, e um comentário feito sem pensar pode destruir reputações, ferir profundamente. Por isso eles ensinavam que é melhor pecar pelo silêncio que por palavras impensadas. Saber usar as palavras certas também envolve evitar exageros e dramatizações. Os estoicos pregavam a moderação em tudo, e isso inclui a forma como a gente fala. Exagerar uma história ou inflar um problema pode gerar pânico, desentendimentos e até brigas desnecessárias. As palavras têm peso, e usar de moderação é um sinal de maturidade. Falar o que é necessário, sem aumentar nem diminuir, traz um equilíbrio que acalma as situações. Outro aspecto é o uso de palavras de incentivo e apoio. Os estoicos valorizavam a construção de uma comunidade forte e unida, e sabiam que as palavras têm o poder de levantar ou derrubar alguém. Um elogio sincero, uma palavra de incentivo na hora certa, pode mudar o dia de alguém e até influenciar o curso de uma vida. Ser generoso com palavras positivas é uma forma de fortalecer laços e criar um ambiente mais harmônico ao nosso redor. A humildade também é uma parte essencial do uso das palavras segundo o estoicismo. Não é sobre ter sempre a última palavra ou sobre estar certo a todo custo. Saber reconhecer quando erramos e pedir desculpas é uma das atitudes mais nobres e que exigem o uso das palavras certas. Admitir um erro com sinceridade e humildade mostra grandeza de espírito e fortalece as relações. Os estoicos valorizavam a verdade acima de tudo, e isso inclui a verdade sobre nossos próprios erros. Outra dica estoica é saber quando o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Muitas vezes a atitude mais sábia é ouvir mais e falar menos. Os estoicos eram mestres na escuta atenta, porque sabiam que é ouvindo que a gente aprende e entende melhor o outro. Ao ouvir, a gente se permite pensar antes de falar, e isso nos dá a chance de responder de forma mais adequada e respeitosa. O silêncio é uma forma poderosa de comunicação que os estoicos dominavam com maestria. Usar as palavras certas na hora certa também exige autoconhecimento. Os estoicos acreditavam que conhecer a si mesmo é a base de todas as virtudes. Entender como você reage, o que te irrita, o que te alegra, ajuda a ter mais controle sobre o que você diz. Quem se conhece sabe onde estão suas armadilhas emocionais e pode evitá-las ao falar. O autoconhecimento ajuda a ser mais autêntico, a usar as palavras de maneira que realmente reflita quem você é.
Outra lição estoica é evitar o uso de palavras como forma de manipulação ou mentira. A integridade era um valor fundamental para eles, e distorcer a verdade, mesmo que seja por uma causa nobre, não é justificável. Palavras têm poder, e usá-las para enganar ou manipular sempre volta contra a gente de algum jeito. Ser verdadeiro no que se diz, mesmo que seja difícil, é um sinal de força e caráter. E a longo prazo, a verdade dita na hora certa constrói uma reputação sólida. Os estoicos também ensinam a importância de usar palavras de gratidão. Saber agradecer é uma das formas mais simples e poderosas de comunicação. Um obrigado sincero pode melhorar o dia de alguém e fortalecer relações. A gratidão expressa com palavras mostra reconhecimento e apreço, o que é fundamental em qualquer tipo de relacionamento. É um gesto pequeno que tem um impacto enorme e que muitas vezes é esquecido. Outra habilidade é saber pedir o que você precisa, sem medo e de forma direta. Muitas vezes a gente deixa de conseguir algo por simplesmente não saber expressar o que quer. Os estoicos ensinavam a importância da assertividade, falar com clareza e respeito sobre nossas necessidades. Pedir de forma educada e objetiva é uma forma de comunicação que abre portas e evita mal-entendidos. As palavras certas, usadas de forma honesta, facilitam a vida. Aprender a usar as palavras certas na hora certa também significa ser paciente. Às vezes, a resposta ideal não vem na hora, e tudo bem. Os estoicos valorizavam a paciência como uma virtude essencial para manter a calma em momentos de pressão. Saber que nem toda conversa precisa ser resolvida imediatamente ajuda a evitar respostas impulsivas e precipitadas. Dar um tempo, refletir e depois responder pode ser a diferença entre resolver um problema e criar outro. Por fim, o estoicismo nos lembra que as palavras, quando usadas de forma consciente e controlada, são um reflexo da nossa mente. Elas mostram quem somos, o que pensamos e como vemos o mundo. Aprender a usar as palavras certas na hora certa é um treino diário de sabedoria, autocontrole e empatia. Como toda habilidade, melhora com a prática. Portanto, cada conversa é uma oportunidade de exercitar essa arte, de crescer e de se tornar uma versão melhor de si mesmo.